Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Jesus Cristo à igreja de Sardes, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Vocês já sabem, né? Eu falo a carta, vocês já ficam esperando, vocês já sabem que está lá em Apocalipse, né? Nós temos visto essas cartas do Apocalipse, que são cartas de Jesus Cristo, mandadas a essas 7 igrejas, que são as 7 igrejas da província da Ásia. E hoje nós vamos falar da 5ª carta para a 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. Está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 1. A partir do versículo 1, tem a carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes recebeu essa carta, ditada por Jesus Cristo, enviada por João ao anjo da igreja. E o centro dessa carta, uma carta que praticamente não tem nenhum elogio à igreja, só um alerta, está no alerta de que aquela era uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Parecia viva, mas estava morta. O que é uma igreja viva? O que é uma igreja viva? A igreja de Sardes era uma igreja. Está sendo chamada por Jesus Cristo de igreja. Está recebendo uma carta, que era uma carta como as cartas enviadas às outras igrejas. Igrejas com problemas como desvios doutrinários, com prostituição, imoralidade sexual, paganismo dentro da igreja, receberam cartas de Jesus Cristo e foram chamadas de igreja. Essa também. Mas é uma igreja que está morta. Uma igreja também a respeito da qual Jesus Cristo diz: olha, ainda resta um pouco vivo em você. Mas você está praticamente morto. Atenta aí para o que há de vivo, para o que há ainda de santo, o que há ainda não corrompido. Presta atenção. Resta aquilo que ainda está para morrer. Atenta para isso. É uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Se fôssemos pensar hoje numa imagem de uma igreja viva, que aspectos, que sinais nós procuraríamos nessa igreja? É claro que eu fazendo esse desafio para você, você já está pensando assim, tem alguma pegadinha aí, e você já vai ficar pensando em coisas que não são automáticas. Mas se você fosse dar um testemunho sobre uma igreja, falar, aquela igreja é uma igreja viva, a pessoa que ouve estaria automaticamente pensando em que sinal? Em que característica? Provavelmente, ela pensaria no culto, certo? Aquela igreja é uma igreja viva, porque tem um culto vivo. E um culto vivo, segundo o dizer geral, é um culto alegre. Ou um culto inspirador. Um culto que toca o coração. Isso é um culto vivo. É bem comum que nós tomemos o culto da igreja
como um sinal de vida da igreja, como uma pulsação. Uma igreja viva tem um culto vivo. Uma igreja morta tem um culto morto. A gente vai numa igreja, sai de lá e fala, não sei, não senti. Não senti hoje. Não era para sentir alguma coisa? Não sei, não me tocou. Michael Horton, no seu livro Simplesmente Crente, um livro muito legal, muito interessante, ele no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, você encontra uma pessoa no domingo depois da igreja e pergunta, como foi o culto? E isso, lá no século XVIII, seria uma pergunta que não teria resposta, porque a pergunta não faria sentido. Se você encontrasse o irmão saído da igreja no domingo e falasse, como foi o culto? Fala, como assim? Foi um culto. Não, foi bom o culto? Mas o que é um culto ruim? O que é um culto bom? Qual que é a diferença de um culto bom com um culto ruim? Essa questão da nossa sensibilidade em relação ao culto, das nossas emoções em relação ao culto, é uma coisa muito recente. Mas mais importante que isso, que não tem tanto problema ser recente, mais importante do que isso, é que é completamente ausente das Escrituras. Não existe nenhuma ênfase no Novo Testamento de que o culto deva ser emocionante. Vamos devagar. Eu acredito que a inspiração e a beleza da arte, da proclamação da palavra, o encanto com a doutrina, aquele apego que nós sentimos a Deus, aquele apego devocional a Deus, aquele amor devoto a Deus, que é promovido no culto, é útil e o Senhor usa. Ele não nos deu emoções para não usá-las, para não trabalhar, para não se comunicar com elas. Mas ela não é a essência de nada. E a igreja do Novo Testamento não tem essa ênfase. Nem a ênfase da emoção do culto e nem tanto a ênfase no próprio culto. Os textos do Novo Testamento sobre culto são poucos. Com algumas diretrizes, não é assim uma coisa, olha, estabelecida, tem que ter isso, a ordem do culto é assim, não. Provavelmente esse jeito que a gente faz culto é completamente estranho ao jeito do Novo Testamento. Eram cultos mais participativos, menores também, alguns até ocultos, não é? Não podiam ser em templos tão explícitos quanto nós. Em outros formatos que não esse. Esse é um formato também recente. Então, pautar a vida da igreja pelo culto é um problema. É um problema. Nós temos tido cultos dos quais eu tenho saído muito inspirado. Muito alegre, muito feliz. Mas isso não é sinal de vida da igreja. Eu saio muito inspirado, muito alegre, muito feliz de uma peça de teatro. De uma apresentação musical. Não precisa ser igreja. A diferença é para o que essa emoção aponta. E o que ela produz. Então a vida da igreja não está no culto. Não pode estar só no culto. Talvez nós pensemos, olha, uma igreja viva é uma igreja que seja doutrinariamente correta. É uma igreja que tem uma pregação correta. Uma igreja que tem uma pregação correta, bíblica, essa é uma igreja viva. E eu devo admitir que é característica de uma igreja viva estar pregando corretamente a palavra de Deus. É. Mas, em geral, a relação ou a figura vivo-morto na Escritura não está, ou no Novo Testamento especificamente, não está relacionado exatamente à fidelidade doutrinária. Porque a fidelidade doutrinária é muito mais uma condição para a vida do que a vida em si mesmo. É muito mais um meio para que aquela igreja seja viva do que o indício de que ela de fato está viva. Dá para entender isso? Então, sem uma boa pregação, a igreja não está viva. Mas o fato de ter uma boa pregação, ou o fato de estar fundamentado na Bíblia, não significa que é uma igreja viva. Porque pode se tornar como aquela igreja que tinha, lá de Éfeso, que a gente já falou, que tinha uma retidão doutrinária, que resistia à falsa doutrina, porém o Senhor tinha contra ela que abandonou o amor. Abandonou o primeiro amor, então tinha o problema. Tinha que voltar ao primeiro amor, se arrepender, ver onde caiu e voltar àquelas primeiras obras. Fidelidade doutrinária é um sinal importantíssimo sobre a saúde da igreja. Uma das marcas de uma igreja saudável, que está naquele livro, 9 marcas de uma igreja saudável, lá Mark Dever coloca como uma das marcas uma pregação expositiva da palavra de Deus, fidelidade doutrinária, fidelidade da palavra de Deus. Mas isso não é tudo. Isso não é o sinal único
de que a igreja está viva. Como é que nós sabemos se a nossa igreja é viva? Porque essa igreja de Sardes parecia viva. Significa que aos olhos de alguém, ela era tomada como viva. Provavelmente aos olhos dos próprios crentes de Sardes, olhavam para a igreja e falavam, igreja viva, hein? E talvez de outros crentes também, de outros lugares, que viam na igreja de Sardes uma igreja viva. Mas o Senhor, que sonda todas as coisas, que conhece a profundeza do coração, diz, não, mas vocês estão mortos. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o Novo Testamento e buscamos essa figura de vivo ou morto, nós vemos que sempre ela tem relação com obras. Sempre. Sempre tem relação com as obras que são produzidas por aquele que é considerado vivo ou morto. Em Tiago, é a fé morta, aquela que não tem obras. A fé sem obras é morta. Em 1 João, aquele que não ama permanece na morte. Não tem obras de amor. Não existe amor-sentimento em João, viu? É sempre amor-obras. Aquele que não ama permanece na morte. É sempre vinculado com obras. Uma igreja que parece viva, mas está morta, é uma igreja que não produz os frutos do Evangelho. Uma igreja que não produz as obras de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo. Se ela não age segundo a ordem da cabeça, que é Cristo, significa que ela está separada da cabeça, que é Cristo. Então ela está morta. Não tem como viver sem cabeça, né? Entende isso? Mas como uma igreja morta em obras parece viva? Como? Quando ela faz um monte de coisas e nenhuma delas é obra de Jesus Cristo. Quando ela produz um monte de sinais que parecem pulsação, mas na verdade os sinais de fato vitais dela já se foram. Eu me lembro do Senhor Jesus Cristo passando à frente daquela figueira e buscando figos. E ele não encontra. Mas ela tinha folhas. E o que o Senhor diz? Não tinha proveito nenhum. Aquela figueira não representava a igreja, representava Israel. Tem todo um contexto ali da passagem de Jesus Cristo. E ele a seca, porque já não era mais Israel que daria frutos, era a igreja. Mas há igrejas que são como essa figueira. Tem um monte de folhas, um sinal de vida, mas não produz os frutos que o Senhor quer que ela produza. Se nós enchermos a nossa igreja de programações e parecer, gente, aquela igreja, olha, tem culto todo domingo. Ou todo domingo não, tem culto todo dia, todo domingo já tem. Tem culto todo dia. E um culto alegre, festivo, inspirador. Eu saio de lá um dia rindo, outro dia chorando, outro dia não sei se ri ou se chora. Uma mistureba de sentimentos, um negócio assim. Uma igreja viva. Olha quanto culto tem naquela igreja. Aí você olha no Novo Testamento e vê, nas cartas, quantos cultos estão sendo recomendados para a igreja. Quantos cultos dominicais o Senhor Jesus Cristo fez no molde como a gente vê a igreja. Não estou falando que não é para ter culto, não. Tem texto sobre culto. Mas não é uma ênfase do Novo Testamento. O culto não é o fim da igreja. Se o culto fosse o fim da igreja, a gente teria uma ênfase sobre isso, mas não é. O culto é algo que nos move para fora, para que o culto continue lá fora, entende? Nós voltamos os nossos olhos para Deus em adoração para vivermos uma vida de adoração. Inclusive, o culto vivo no Novo Testamento não é o que se faz dentro de um santuário. Qual é o culto vivo? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. É o sacrifício de si. É dar-se pela justiça de Deus. É dar-se pelas obras de Deus. Uma igreja que parece viva, mas está morta, é aquela que faz um monte de coisas que não são obra de Jesus. E esse monte de coisas, geralmente, é um monte de coisa voltado para si. É quando a igreja encontra na sua instituição religiosa, é quando a igreja encontra nas suas atividades o próprio fim. O próprio fim.
Quando o objetivo da igreja não é produzir frutos do evangelho, não é levar pessoas pecadoras a serem discípulos de fato de Cristo, que reproduzem o caráter de Jesus no mundo, mas é simplesmente encher os bancos. Isso é uma igreja que parece viva, mas está morta. Isso é uma igreja que se fechou em si mesma. E é a essa igreja o Senhor fala, se arrependa. Se arrependa. Porque a fé sem obras é morta, porque quem não ama permanece na morte. A igreja, ela é voltada para fora. A igreja é voltada para fora. Ela se reúne, ela tem a sua ministração interna, ela tem suas reuniões cujo foco é o corpo, corrigir alguma coisa, mas ela está voltada para encher este mundo de Deus, encher este mundo com a nova vida de Jesus Cristo. E uma igreja voltada para fora como? A resposta primeira e óbvia é pregando o evangelho. O evangelho é aquele que pega as pessoas de uma situação de morte e traz para a vida. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando é que nós fomos revivificados? Quando Jesus Cristo nos alcança com a sua graça. Sua graça manifestada no evangelho. É Ele que nos ressuscita, é Ele que nos tira de uma situação de morte e nos traz para a vida. Então nós estamos como igreja, que deve ser uma igreja viva, num mundo morto, proclamando a palavra de Deus que traz os mortos à vida. Toda situação de morte no mundo, fruto do pecado, encontra o seu antídoto na palavra de Deus. A figura da radiação, criada pelo Silvio, replicada pelo Carlão, e eu vou fazer uma citação de citação aqui, é uma boa ilustração. É uma boa ilustração. Porque a radiação é uma morte invisível. Se espalha e ninguém vê, e de repente começa a ter problemas. O pecado é desse jeito. Tomou o mundo de tal maneira que as pessoas mortas acham que estão vivas. Mas nós proclamamos a palavra de Deus como a palavra da vida. Palavra da vida que traz os mortos à vida. E fazemos isso por amor. Por amor a Deus e por amor ao próximo. Proclamamos o evangelho. Damos fruto. Mas não é só assim que nós nos voltamos para fora. Nos voltamos para fora também com as obras do amor. São palavras de graça, dizendo da graça de Deus, e ações de graça, mostrando a graça de Deus. Não existe esse negócio de ou um ou outro. Sabe aquela expressão atribuída a São Francisco de Assis, e que de fato São Francisco de Assis nunca nem disse nem escreveu? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Não tem nenhum escrito de São Francisco de Assis que seja verificável que ele tenha de fato escrito isso ou dito. Tá? Mas fecha parênteses. Então, sabe esse negócio? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso não existe. Como também não existe pregue o evangelho e, se necessário, ame. Também não existe. Porque a graça nos atinge de um ponto de toma a nossa vida toda. E quando toma a nossa vida toda, inclui o que a gente fala e o que a gente faz. A gente vive pela graça. Nossa boca está cheia de graça, porque a boca fala que o coração está cheio. Mas as nossas obras estão cheias de graça, porque a nossa mente é transformada pela graça e a gente age com graça no mundo. Não tem escolha. Uma igreja viva, então, é aquela que é impactada com essa graça que revivifica, de tal maneira que ela vive no mundo mostrando a mesma graça de Deus. Se você olhar bem para essa carta, naquela descrição sobre quem é que está falando, que sempre muda de acordo com o que está lá no capítulo 1, está dito que quem diz essas coisas é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus são o quê? Os 7 Espíritos de Deus, segundo a maior parte dos intérpretes do Apocalipse, é uma figura sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. É a ideia de 7 dessa plenitude do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito. Mas o Espírito é o que nos dá vida. A palavra Espírito é essa, é o fôlego. É o fôlego, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra Espírito, a palavra para Espírito, é fôlego, sopro. Aquele que sopra no pó que nós somos a vida.
é Cristo. É Ele que nos dá a vida. Então uma igreja viva é aquela que é impactada por Jesus Cristo, ressuscitada pelo seu sopro espiritual e que proclama esse mesmo impacto no mundo, com palavras e com obras. É assim que você vê que uma igreja é viva. Não é olhando o culto, não é olhando as tradições, é olhando se a vida de Jesus Cristo está lá. Como eu já disse, isso estará também na sua doutrina, na sua pregação, porque toma as suas palavras, mas estará também nas suas obras. É necessário, então, que não nos iludamos com qualquer aparência de vida que não seja a obra de Jesus Cristo. Não vamos nos iludir, queridos. Não vamos nos iludir. Não é um templo vistoso que faz de uma igreja viva. Não é uma boa reserva financeira que faz de uma igreja viva. Não é um culto alegre, não é uma banda grande, não é a presença de coral. Não é nem o número de pessoas que frequentam seu culto. Ou mesmo a reputação que essa igreja possa ter nas palavras de alguém que possamos considerar uma boa testemunha. Não. Uma igreja viva é a que dá frutos da cabeça. É o que age em submissão a Jesus Cristo. É que vive a vida de Jesus Cristo. E quando nós nos voltamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para Ele, nós somos impactados pela seriedade do nosso pecado, diferença com a santidade dele. Somos quebrantados na nossa humildade, humilhação. E clamamos, Senhor, que a vida que eu vivo seja a vida do Senhor em mim. Porque uma igreja viva começa com uma igreja morta. Uma igreja morta na cruz. A igreja viva começa morrendo na cruz. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas capítulo 2, que nós já fomos crucificados com Cristo. Então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se me amou e se entregou por mim. Significa que a igreja viva é composta por pessoas crucificadas com Cristo e ressuscitadas com Ele. Crucificadas com Cristo é através de quem Cristo vive. Por isso que aos Filipenses Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente não pode separar essas duas coisas, tá? A gente gosta dessa frase enfatizando o final. Então às vezes você vai passar por alguma intervenção médica que você, olha, pode morrer. Morrer é lucro. Mas e o viver é Cristo? Lembra do viver é Cristo? Se o seu viver for Cristo, você vai ter essa fala segura de Paulo. Vai morrer é lucro. Claro, né? Ninguém quer morrer, mas a expressão, o objetivo da vida, entende? O objetivo da vida. Olha para a vida. Eu quero viver Jesus Cristo. Porque eu quero ser uma igreja viva. Individualmente, Cristo. Coletivamente, Cristo. E é só Jesus Cristo que pode fazer isso, queridos. Só Jesus Cristo. É bonito que ele diz o seguinte. Olha, você tem uns poucos aí que não se contaminaram. Provavelmente é sobre esses que ele diz que, presta atenção nesse que resta. Fortaleça o que resta e que falta para morrer. Que está para morrer. Tem uns poucos aí que não se contaminaram. Eles andarão comigo vestidos de branco. Ele está falando da glória. Ele está falando de andar com Jesus Cristo. Ele está falando de uma expressão que nós podemos tomar até como literal, né? Andar de fato com Jesus na glória. Porém, andar com Cristo é algo que já se experimenta na santidade. A palavra de Deus usa essa ideia de andar como a de praticar coisas da justiça. Então, lá no Salmo 1, diz que o homem justo, ele anda na justiça, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem bem-aventurado não anda no caminho do ímpio. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele vai dizer do caminho do justo e do caminho do ímpio. Há um jeito de andar. Mas não é só isso. Lá no Gênesis, a palavra de Deus vai falar sobre dois homens
explicitamente diz que esses dois homens andavam com Deus, Enoque e Noé. E o que significa andar com Deus? Era andar na retidão de Deus. Desfruta-se a presença de Deus no caminho, andando com Ele. E andando com Ele é no caminho dele, não no nosso. Deus não é o seu contato de socorro que você deixa no seu carro, dirige para onde quiser, e quando tem um problema você aperta o botão e fala, estou perdido, me ajuda. Não, Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho, Ele está no caminho, Ele está conosco. Andar com Deus é andar no caminho dele, o caminho dele é o caminho da retidão. Andar na retidão é andar com Jesus Cristo. E aquele que anda espiritualmente com Jesus Cristo aqui, andará literalmente com Jesus Cristo lá. Entende? E andar não é ficar parado. Andar não é ficar parado e ter certeza. Esse caminho é bom, viu? Andar é agir. Andar é ter obras. É obedecer. Não significa que estes andarão com Cristo lá porque andam aqui. Mas porque creem em Jesus andam. E porque creem andarão. A fé é que é a fonte disso. Mas precisa andar. A fé moverá em nós a vida para andarmos. Porque a fé sem obras é morta. Uma igreja sem obras é uma igreja de fé e própria igreja mortas. Se não queremos ser como a igreja de Sardes, nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos colocar a nossa salvação em ação, como Paulo escreve aos Filipenses. Lá no Filipenses capítulo 2 ele diz, olha, portanto coloque a sua salvação em ação. Sua salvação você já tem salvação, mas faz ela agir. Não fica com ela no seu coração, eu estou salvo, que alegria. Só espero Jesus aparecer numa nuvem. Não, põe ela em ação, põe ela em prática. Você é salvo, expresse essa salvação no mundo, brilhe essa luz, que o mundo veja que você está vivo. Que o mundo veja que essa igreja está viva, porque ela é composta de pessoas crucificadas e ressurretas com Jesus. Amém? Nossa igreja chama Vida Nova, gente. Então, por favor. Imagina, é interessante, eu não gosto muito de fazer isso. Deixa eu falar isso aqui, porque talvez alguns de vocês tenham estranhado isso. Alguns dos comentários sobre essas cartas, eles gostam de ir nas características da cidade para entender o que a carta fala. Eu acho que é um caminho útil. Mas eu tenho para mim que o contexto histórico de um escrito da Bíblia não pode definir o que o escrito diz. Porque imagina que a Bíblia chegue na mão de alguém que nunca ouviu falar sobre a Palestina do primeiro século, não sabe nada. Lendo a palavra de Deus, ele pode se encontrar com Jesus Cristo? Pode, não pode? Então essas palavras aqui é que devem ter sobrevalência ao contexto e não o contrário. Por isso que eu não faço muito esse caminho de falar, olha, Sardes e tal. Mas os comentaristas dizem uma coisa sobre Sardes. Falam que Sardes era uma cidade bem fortalecida, fortificada. Era difícil de penetrar, difícil de invadir. E que por isso que ele vai usar algumas linguagens aqui. Como assim, olha, você não sabe o dia e a hora que eu vou chegar. Eu vou chegar como um ladrão, porque apesar de ser difícil chegar lá, 5 vezes essa cidade foi invadida por vãos. Ela era difícil acesso, mas o pessoal conseguia entrar nos vãos lá entre as rochas. Algumas por falta de vigilância, outros por outros problemas. Então todas as cartas têm alguma jogadinha com a cidade ou com a região e tal. Queridos, eu não gostaria que Jesus Cristo mandasse uma carta para nós dizendo assim, dizes que é vida nova, mas são mortos velhos. Não seria legal. Não seria bom. Como é que a gente se defende disso? Fazendo o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Obedeça e arrependa-se. O que é que nós estamos ouvindo? Obedeça e arrependa-se. Nós precisamos olhar para nós, como igreja, as nossas obras, e ver se elas são apenas aparência de vida. Se elas são apenas aquela maquiagem que se põe no cadáver antes de enterrá-lo. Deixa ele mais corado, parece até que está vivo, mas está morto. As nossas obras não podem ser maquiagem de cadáver. Elas têm que ser expressão da beleza da santidade de Cristo. Vida, vida mesmo. Vida para fora. Uma igreja que prega
e que vive o evangelho, que alcança as pessoas com a palavra de Deus e que chama os mortos para a vida pelo poder da graça do nosso Senhor. Amém.